Senhor Deus e amado Pai Celestial, graças te damos porque o Senhor sempre nos ouve. Graças te damos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, de maneira tal que possamos sair daqui melhores e ajudados no conhecimento e com a fé acrescentada. É isso que nós te pedimos e muito te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. No GECEM desta semana, eu gostaria de ler aqui apenas a escritura, que foi falada ali no GECEM, que é Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não tema, eu te ajudarei. É certo que há pessoas que não gostam de receber ajuda, ou tampouco gostam de pedir ajuda. Mas se eu estou aqui nesta noite, é porque eu sou ajudado por Deus. Amém? Você é ajudado por Deus? Por isso que nós estamos aqui. Nada é por mérito próprio, nada é por nossa capacidade, mas tudo porque Ele está segurando na nossa mão e está dizendo, não temas, meu filho, porque eu te ajudo, eu te animo, eu te encorajo. Quantos querem viver a abundância de Deus? Quantos sabem realmente o que é esta abundância a qual já está preparada? A abundância, gente, já está preparada para nós. Mas por que na maioria das vezes nós não acessamos esta abundância? Na Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Ou seja, o que Deus preparou para mim, e o que Deus preparou para você, não é nada menos do que abundância. Reflita aí, o que é abundância para você? Pode me falar? O que é abundância? O que é viver em abundância? Ter ao ponto de ajudar, plenitude, o que mais? Transbordo. Gente, abundância é tudo isso. Abundância é você ser grato, mas ser grato a tal ponto de ser tão cheio até transbordar. Fala comigo, eu quero ser cheio até transbordar. Aleluia, esse é o meu desejo, ser cheio até transbordar. Esta é a abundância ao qual nós fomos chamados, e esse é o curso natural da nossa vida. Tudo fora de abundância é resistência, tudo fora de abundância é contrário àquilo que Deus preparou para você. Se você está vivendo uma vida de escassez, seja em qualquer área da sua vida, saiba, Deus não te preparou para isso, Deus não te fez para isso. Mas como então eu vou ter abundância? Qual que é o contrário da abundância? Escassez? Se eu quero ter abundância, eu preciso combater a escassez que está em mim. A minha desconfiança, a minha insegurança, o meu medo, tudo isso vai se juntando e tornando escassez e impede com que eu viva os planos de Deus para mim. Evangelho não é conforto, evangelho é confronto. Nós não vemos aqui a igreja
E se você sair depois do culto e falar assim: ah, tá tudo bem, eu estou no caminho certo, é isso mesmo, Jesus I love you, e sei lá o que, provavelmente você não ouviu nenhuma verdade aqui. Evangelho é confronto. A palavra de Deus, a todo momento, ela vai confrontar o seu eu, vai confrontar aquilo que você tem praticado, vai te endireitar no caminho certo, vai te mostrar o que você precisa fazer, vai confrontar o seu ego, vai confrontar os seus sentimentos, vai confrontar a sua capacidade e vai confrontar a sua escassez. Gente, isso é tão claro, porque a gente vê no princípio Caim e Abel, e a gente vê, eu quero trazer essa perspectiva para você, como Abel ele era escasso. Como ele era escasso, a tal ponto de a tristeza dele não estar em porque Deus não estava no seu culto, mas porque Deus estava... Caim? Eu falei Abel, né? Aí não pode errar, né? Mas é isso. Então Caim, ele era tão escasso, mas tão escasso, que a tristeza dele estava em porque Deus estava no culto de Abel, mas não estava no dele. Sabe o que a escassez fez? Em vez dele se preocupar com ele, não, ele se preocupou com o outro. Porque se ele tivesse preocupado com ele, na Bíblia diz que teria salvação para ele. Se ele tivesse se preocupado em fazer o correto, que era agradável a Deus, mas não, ele estava preocupado porque o outro tinha, e ele não tinha. Aí está as piores calamidade humana, quando a sua tristeza se dá por conta da alegria do outro. Saiba de uma coisa, você está um passo de virar um diabo. Sabe por quê? O diabo ele não pode ter o que você tem, mas ele quer estragar o que você tem. Ele sabe que ele não vai conseguir ter o que você tem, então ele quer estragar. Caim, ele além de egoísta, escasso, invejoso, que tudo isso a gente vai juntando, ele quer medir todo o universo. Você já viu pessoas assim? Que gostam de medir todo o universo na régua do próprio umbigo? Já ouviu falar assim? Já? Estão sendo o quê? Escassos. Tem gente que, vamos reconhecer isso, tem gente que, sei lá, acha bobeira, uma viagem para o exterior. Por quê? Porque ele não tem condição de ir para o exterior, aí ele é tão escasso que ele reprova aquilo. Tem gente que acha que é bobeira prosperar, tem gente que acha que é besteira ter um relacionamento saudável, ou amar, ou dar dignidade, ou respeito ao seu pai. Por quê? Porque ele não teve aquela experiência, e o inconsciente dele não quer que o outro tenha. Sabe o que acontece? Acontece em determinadas horas, que você fala, vamos fazer isso, aí a outra pessoa fala assim, não, eu não vou fazer isso, mas é a própria escassez dentro dela, não reconhecendo que Deus é abundante. Deus não é um Deus, gente, que a gente coloca Ele dentro de uma caixa. Nós que somos limitados, Deus é ilimitado. Misericórdia, Senhor. Se eu ficar triste porque o outro está conseguindo algo que eu não consegui, saiba de uma coisa, você nunca vai conseguir. O problema é que nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa e limitar Ele. Mas Deus, Ele é ilimitado.
Gente, certa vez uma viúva estava faltando azeite em sua casa. Sabe o que ela fez? Ela chamou o profeta para que trouxesse azeite. E o azeite iam preenchendo as vasilhas, e na Bíblia diz que ela saiu nos seus vizinhos e procurando azeite, procurando, melhor dizendo, vasilhas, para que pudesse preencher o azeite. Aí eu te falo, a falta interrompeu o azeite porque faltou azeite ou porque faltou vasilha? Se faltou vasilha é porque faltou capacidade, é ou não é? E o azeite simboliza o quê? O Espírito Santo, que é o quê? Ilimitado, que não cessa. Está compreendendo? Quando nós entendemos isso, a gente para de competir, para de, mas o outro recebeu, mas por que eu não recebi, Senhor? O problema está em mim. Peça para Deus aumentar a sua capacidade. Vá atrás de buscar mais vasilhas. Pare de reclamar. O problema nunca está em Deus. O problema nunca está no azeite de Deus e nem no derramar de Deus. Se a gente pensar nessas coisas, a gente vai colocar Deus no canto da parede e falar assim: Senhor, o Senhor não é um Deus de abundância, o Senhor é um Deus injusto. Na parábola dos talentos, Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a capacidade de cada um. Quem sou eu para ficar querendo trazer tudo de acordo com a minha capacidade? Não, tudo é o derramar de Deus. Se você não tem capacidade, você pode pedir: Senhor, aumenta a minha capacidade. Por quê? Porque eu quero receber mais. Porque eu quero ser abundante, mas abundante de tal forma que eu quero não somente para mim, porque aí é o propósito da abundância, mas é você poder derramar e compartilhar sobre outras vidas e sobre outras pessoas. Você pode pedir para Deus o dom de sabedoria, o dom de discernimento. Você pode pedir a Deus para te prosperar em todas as áreas. Você pode pedir abundância para Ele. Mas como então que eu vou conseguir vencer este medo, esta insegurança que se torna como uma escassez? Você só vai conseguir através de uma renovação de mente. É mentalidade, é papo de mentalidade, mas é papo de Bíblia. Romanos 12, 2 diz: recebeis a transformação através de quê? Renovação da mente. Você só consegue vencer a escassez se você tiver consciência e depois decidir. Nós vemos, todos aqui eu acho que passaram pela pandemia. E na pandemia o que aconteceu? Começou aquele alarde, de faltar, vai faltar alimento, e realmente alguns mercados faltou alimento, em algumas regiões não chegou alimento, e viveu-se um grande período de escassez. Foi ou não foi? As coisas ficaram difíceis, para determinadas regiões não conseguiu chegar alimento, e as coisas ficaram escassas. Mas eu quero que você pegue este relato e essa lembrança que me veio à sua mente e multiplique por 10. Multiplique por 10. Pensa só, uma situação de escassez quase que total de alimento. Pensa em pessoas comendo coisas impuras, alimentos impróprios ao paladar e impróprios ao benefício humano. Ou seja, impuro é aquilo que faz mal. Se não é puro, é impuro, vai fazer mal. Pessoas tendo que comer coisas impuras. Relatos até mesmo de canibalismo. Pessoas tendo que, vocês sabem. Isso era o que o povo de Samaria estava vivendo.
E se você for ler na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 6, vai mostrar essa condição. E sabe por que essa condição estava ali? Porque Samaria estava cercada por inimigos, pelo povo da Síria. Estava cercada por inimigos, ou seja, eles não conseguiam sair da cidade e também não conseguiam entrar. Ou seja, o alimento não entrava, o alimento não saía, o que fazia? O que acontecia? Escassez. Não tinha alimento. E esse era o relato daquela cidade. Mas eu quero ler aqui para vocês, em 2 Reis, capítulo 7, Deus levanta um profeta, o profeta Eliseu, e mesmo perante aquela calamidade toda, o profeta Eliseu, ele levanta e diz: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, onde era essa cidade que estava acontecendo essas coisas, tanto uma medida de farinho, como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, Eliseu estava falando que em 24 horas, teria alimento de volta àquela cidade. Essa foi a palavra do Senhor. Aqui no início do culto, você também recebeu uma palavra. Quantos lembram? Eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. E qualquer coisa contrário a isso é o quê? Escassez. Eu penso que não foi fácil para Eliseu ter que se levantar como um profeta do Senhor, vendo tudo aquilo acontecendo daquela forma, aquelas calamidades, e ele ter que se levantar e falar, em outras palavras, daqui 24 horas vai ter comida, daqui 24 horas a abundância vai voltar, daqui 24 horas, ei, para de chorar, mãe, daqui 24 horas você vai ter alimento para dar para os seus filhos novamente. Ei, meu jovem, você não vai precisar comer essas besteiras, essas coisas não, isso vai fazer você morrer, vai ter fartura, vai voltar, vai ter farinha. Sabe o que aconteceu? Um oficial ouviu isso e ele disse, o oficial cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha só a escassez, a dúvida, o medo, a insegurança. Não estava acreditando no poder e na palavra de Deus que disse, vai ter abundância. Mas Eliseu o advertiu e disse, você verá com seus próprios olhos, mas você não comerá coisa alguma. Pensa que advertência, hein? Vai ver a abundância, mas não vai poder comer da abundância. Porque duvidou, porque estava com mentalidade escassa. Senhor, eu quero ver a abundância, mas eu quero provar da abundância, eu quero entregar a abundância, amém? Gente, aquele homem, ele ouviu a palavra, ele ouviu a promessa, mas a chave que eu quero entregar aqui para você é que a incredulidade dele não negou a Deus, ele não negou a Deus, mas ele limitou o poder de Deus. Eu creio em Deus, mas eu estou recebendo pouco. Tira a escassez, que Ele vai te pôr sobre o muito. Porque a sua incredulidade, às vezes, está impedindo você, está limitando o poder de Deus. E nisso você pode sempre lembrar, o problema não é falta de azeite, é falta de botija, é falta de você estar preparado. Gente, o fruto, uma árvore é perfeita, a natureza é perfeita, uma árvore para ela dar fruto,
Para ela gerar abundância, o fruto tem que estar maduro, é ou não é? Tem que estar maduro para ela dar fruto? Para alguém consumir, né, dela? Aí sim tem abundância. Mas nós só vamos exercer abundância quando nós estivermos maduros. Estão compreendendo? É o processo. Não recebemos, o problema não é por conta de Deus, é por conta de mim ainda, que não estou pronto e nem preparado. É por conta de mim que não estou maduro ainda. Esquece esses dizeres, falando que, Deus tarda, mas não falha. Falando que Deus tarda. Quem já ouviu isso? Deus não tarda nunca, Ele chega no tempo certo e na hora certa. O nosso tempo que é diferente do dele e a nossa frustração em não conseguir, a gente quer colocar a responsabilidade em Deus. Sabe por quê? Vocês vão ver que essa história é linda, a abundância já estava preparada. A abundância já está preparada para você. Gente, Deus é maravilhoso, porque Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, Ele diz, Ele sabe o que você vai pedir antes mesmo de você abrir a boca. E olha aqui, havia 4 leprosos, e eles estavam junto à porta da cidade. Eu quero que vocês imaginem isso daqui, por quê? A cidade não tinha como ninguém entrar e nem sair, tinha o quê? Fome, escassez lá dentro, cercado estava o exército, mas por fora ainda, tinha 4 leprosos, correto? E esses 4 leprosos, eles estavam junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, né, eles estavam com fome também, situação de escassez. Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, a cidade lá tem comida, gente? Não, não tem, né? Então, se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. O acampamento dos inimigos. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Olha só a decisão deles. Se ficar parado, morre. É quase que, se ficar o bicho, como é que é? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Quase que sem decisão, né? Sem opção, isso mesmo. Mas espera aí, nós vamos ter que ir no acampamento do inimigo. Porque se ele tiver misericórdia de nós, a gente fica lá preso, pelo menos, mas pelo menos vai ter comida, pelo menos morrer de fome a gente não vai. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Mas aqui eu quero te trazer algo muito importante para vencer a escassez, que esses 4 leprosos nos mostram. Condição era adversária ou não era? Ao anoitecer, talvez não seja nem o melhor horário para ir. No terreno do inimigo, então. Mas teve uma coisa que fez com que eles rompessem uma barreira de escassez. Sabe o que foi? O movimento. A decisão de não se conformar com o seu estado. Porque o estado era morte, sem opção. Mas eles decidiram. E aí é onde eu quero te trazer uma palavra, porque quando você entender que a sua decisão tem que ser mais forte do que o seu sentimento, quando a sua decisão tem que ser mais forte do que tudo, aí sim você consegue vencer a escassez, o medo e tudo que te trava. Muitas das vezes queremos vento favorável para as coisas acontecerem, vento favorável para nós decidirmos.
Quando tudo estiver bem, aí eu vou exercer o propósito ao qual eu já sei que eu fui chamado. Quando eu estiver me sentindo bem, aí eu vou fazer isso. Não. A decisão vem primeiro, depois as demais coisas acompanham. Decisão, respeito. Gente, jejum, decidimos ou não decidimos? Às vezes não dava vontade? Dava vontade. Mas a nossa decisão era maior. O poder de decidir vem através de uma consciência acompanhada de uma decisão. Quando nós decidimos, nós conseguimos. Porque na maioria das vezes, Deus não vai dar cenário perfeito para você, mas Ele vai querer que você decida, tá? Na Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, um versículo que diz mais ou menos assim: se um semeador esperar o vento, ele não vai plantar. Eu acho que é Eclesiastes 11. Ou seja, se ele esperar a condição perfeita, ele nunca vai conseguir. Sim, a decisão de ser mais forte, até mesmo que a sua condição. É isso que te faz prosperar. É isso que te faz vencer. E ao anoitecer, não era o tempo ideal, mas eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Ei, maravilha! Ninguém no acampamento. Imagina só, o que aconteceu? Porque o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Aleluia! Sabe o que significa isso daqui? Comida em abundância. O inimigo que estava ali com a tenda preparada, que estava em volta ali de Samaria, fugiu. Fugiu por quê? Porque Deus colocou ali uma confusão no meio deles, proposital, para que eles fugissem e tivesse alimento. Olha como que Deus faz as coisas, confunde os olhos dos sábios, faz o impossível se tornar possível. Olha só, quando nós decidimos, as coisas acontecem, porque quando eles decidiram se mover, eles tiveram ou não tiveram que fazer uma decisão para se mover? Deus já estava o quê? Se movendo. E eles nem estavam vendo. Pensa só, imagina essa cena, os 4 lá conversando e falando assim: a gente precisa decidir, se a gente ficar a gente morre, se a gente for para a cidade a gente morre, então vamos para lá. Eles decidiram entrar em movimento, e Deus também entrou em movimento quase que instantaneamente, ou primeiro que eles. Deus não começou o milagre quando você chegou, Ele já tinha preparado antes mesmo de você sair. Você está querendo milagre essa noite? Você, através da internet, antes mesmo de você buscar ou decidir por este milagre, Ele já tem esse milagre pronto, te esperando. A Bíblia diz: e não falha. O que olho não viu, o que ouvido não ouviu, e nem mesmo sequer desceu ao coração do homem,
são as coisas que Deus já o quê? Preparou para aqueles que o amam. Preparou para aqueles que... Você ama a Deus? Amém? Amém? Você ama a Deus? Então Ele já preparou para você. Ele já preparou a saída para você. Ah, Deus é maravilhoso demais. Tendo chegado às imediações do acampamento, olha o que os leprosos fizeram. Eles entraram numa das tendas. Eles comeram, eles beberam, eles pegaram prata, ouro e roupas, e se aproveitaram. Só que olha a escassez, hora ou outra, que a gente tem que ser combatido diariamente contra o nosso eu. Sabe por quê? Porque esses 4 leprosos, eles entraram lá e fizeram a festa, comeram, né? Tirou a barriga da miséria. É ou não é? A Bíblia diz isso, que eles entraram, comeram, beberam, pegaram prata, mas só que diz também que eles saíram para esconder um pouquinho, ou esconder tudo, para reter. Depois eles voltaram noutra tenda, pegaram o que quiseram, e esconderam também. A abundância era tão grande, talvez eles não tinham passado por isso na vida, e viu tanta comida que ele falou assim, vai acabar. Então eu vou pegar um pouquinho para mim aqui e vou guardar também, né? Mas olha aí, para você entender a importância da consciência. Porque no versículo seguinte, versículo 9, vai dizer assim, que então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Olha só o reconhecimento, de saber que, embora tinham vencido a escassez na decisão de ter saído, de entrada em movimento, hora ou outra volta. Por isso que nós sempre temos que estar lutando contra a nossa carne, contra o nosso eu. Porque não adianta você pensar que você venceu você em determinada área da sua vida e que aquilo às vezes não possa voltar e você não tem que combater aquilo novamente. Então eles se pegaram, mas eles reconheceram, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, esse é um dia de boas notícias, e não podemos ficar o quê? Calados. É boa notícia, porque há fartura aqui. Se Samaria está lá, passando fome, vivendo todo aquele negócio, é fartura. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo para o palácio do rei. E no verso 10 até o 16, vocês vão ver esses leprosos contando ali para o rei, ali em Samaria. E você vai ver que a cidade toda descobre, e a abundância é liberada. Todos usufruem da comida dos seus inimigos. Eita glória! Será que é uma honra dupla isso? Se beneficiar da comida dos teus inimigos. E aquele oficial lá? Ficou curioso, né, para saber o que aconteceu com esse oficial, aquele que duvidou. Será que a abundância chegou para ele? Será que ele conseguiu comer também? Será que ele conseguiu vivenciar isso? No verso 17 vai dizer assim, ora, o rei havia posto oficial, em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu para pegar comida, para usufruir da abundância que Deus já tinha prometido para eles, sabe o que aconteceu? Atropelou-o junto à porta e ele morreu,
Conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa, aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Sabe o que eu tiro com isso daqui, com essa história? Se Deus prometeu, fica de pé. Eu quero te falar algo. Se Deus prometeu, Deus te prometeu algo que você quer receber nessa noite? Levanta a mão, olha para mim. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus é um Deus que confunde o sábio, que confunde o inimigo para te abençoar. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é um Deus de abundância. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e amado Pai Celestial, se há alguma sombra, ó Pai, de escassez, que ela possa ser dissipada pelo poder de Deus. Que o medo, ó Pai, que a insegurança, que tudo aquilo que nos impede de viver a abundância a qual nós fomos chamados, que ele possa ser dissipado, e que as promessas do Senhor possam se cumprir em seu povo, os sonhos do Senhor, ó Pai, possam se cumprir em nós, para que possamos viver segundo o teu propósito. Nós te pedimos isso e muito te agradecemos, glórias te damos, pela abundância que o Senhor já tem derramado em nós e em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe.